Vou investir somente em fundo imobiliário de tijolo. Olhando para os setores, eu tenho diversos setores. O que seriam esses setores? Bom, fundo imobiliário, basicamente, você compra imóveis e aluga para empresas. Então, essas empresas atuam em quais setores? Eu tenho uma filosofia, recomendo que você anote, de não investir em 3 setores principalmente. Tá? Quais são esses setores? Educação, hospitais e agências bancárias. Por que eu não invisto nos setores de educação, hospitais e agências bancárias? O setor de educação, basicamente, são aluguéis de imóveis para universidades, né? E aí eu quero que você reflita, né? Pensa na sua cidade, na sua realidade, no seu estado, seja lá onde for. Pensa aí, onde fechou uma universidade, abriu uma outra universidade? Pensa no padrão imobiliário de uma universidade, né? Que tem salas de aula e tudo mais. É um padrão muito específico, são salas específicas, corredores, etc e tal, que você não consegue adaptar para um outro segmento, né? E geralmente quando você tem uma universidade, uma faculdade que não deu certo num local, é difícil que venha outra e vai dar certo naquele local. Então, por conta dessa dificuldade na reposição do inquilino, eu prefiro não investir. A lógica é a mesma para o hospital. Você já viu? Eu nunca vi, confesso para você. Já vi vários locais onde o hospital fechou, mas eu nunca vi outro hospital se instalar naquele mesmo lugar. Geralmente fica aquele elefante branco, aquele imóvel lá parado, que basicamente não tem uso nenhum, porque se um hospital não deu certo ali, é muito difícil que outro vai dar certo. Então eu não gosto, né? Em geral, esses fundos imobiliários ligados à educação e hospital pagam um bom dividendo, mas justamente porque o risco é maior, porque enquanto o inquilino estiver ali, você tem o dividendo. Agora, se não tem inquilino ali, o que acontece? Secou a fonte do dividendo, você tem o bem, você tem o patrimônio, só que ninguém quer aquele patrimônio. Aí não adianta muita coisa. A lógica das agências bancárias é outra lógica. Se a gente for olhar para os dados de fechamento de agências bancárias do Brasil, é um negócio assombroso. Dá só uma olhada nessa imagem aqui do Poder 360. Olha só, o Brasil fecha 394 agências bancárias em 2022 e a gente vê claramente uma inflexão. Até 2016 a gente tinha aumento no número de agências bancárias e depois de 2016 é queda atrás de queda. E assim, não tem uma perspectiva de que algo vai mudar, porque cada vez mais a digitalização é maior, cada vez mais a gente vai ver fechamento de agências bancárias por conta de todo esse processo tecnológico. E eu não sei se você já teve experiência de conhecer um imóvel alugado por um banco. Eu tive essa experiência porque os meus pais, os dois, são bancários aposentados. Então eu basicamente me criei dentro do banco, vendo como é que tudo funcionava e a gente vê que são imóveis muito peculiares também, muito específicos, tem todo um aparato de segurança, questão de blindagem. Então também, assim como educação e como hospitais, basicamente você tem uma dificuldade muito grande na reposição do inquilino, porque dificilmente onde um banco deu errado vai se instalar outro banco e vai dar certo, né? E então você não tem muito essa procura. Às vezes quando tem fechamento da agência é uma tendência natural do mercado, como é hoje por conta da digitalização. Então você fica com o elefante branco. Aqui na minha cidade inclusive faz 3 ou 4 anos que fechou uma agência bancária e o imóvel continua lá. Daquele mesmo jeito, nada mudou, não tem inquilino novo, aquele imóvel continua lá parado. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com esses fundos imobiliários, porque eles pagam um bom yield, pagam um bom dividendo. E aí parece que vale muito a pena, só que na verdade ele tem o risco do elefante branco. Nunca esquece desse risco do elefante branco, tá? Então tome muito cuidado com isso. Um setor, e agora um insight aqui, tá? Um setor que vai muito bem em momentos de crescimento da economia, em momentos de queda na taxa de juros, são os shopping centers. Por que os shopping centers vão muito bem em todo momento de crescimento da economia, todo momento de queda na taxa de juros? Porque os contratos de aluguéis que os shoppings fazem com as lojas levam em conta a previsão de faturamento. E se você tem uma previsão de queda na taxa de juros, você tem uma previsão de aumento do consumo. Se tem uma previsão de aumento do consumo, você tem um aluguel mais caro. Exatamente. E aí acaba que o fundo imobiliário começa a se dar melhor, começa a conseguir aumentar de uma forma mais veloz os dividendos recebidos e que vão ser distribuídos para os acionistas, tá? Então, um grande insight geral sobre setores, tá?